Meio com a massa? Será que dá para entender bem, né? Dá para entender bem. Boa noite a todos. Hoje abrimos em todo o Brasil o mês missionário. O ser missionário está na origem da Igreja de Jesus Cristo e o tema escolhido para este ano é A Vida é Missão, que será iluminado pelo lema Eis-me aqui, envia-me, retirado do livro do profeta Isaías. Que todos nós batizados possamos nos envolver e rezar para que cada vez mais os homens e as mulheres conheçam a Jesus Cristo e abracem a proposta de salvação presente no seu Evangelho. Também queremos trazer para junto do altar do Senhor as intenções do Papa Francisco, que nesse mês estão voltadas para a missão dos leigos na Igreja e junto delas trazer nossos médicos, enfermeiros, cientistas e todos os profissionais envolvidos para debelar o mal causado pelo Covid-19. E também pelos fiéis defuntos, falecidos da família Braga e Moi, Regina Joaquim de Oliveira, Gerci Machado dos Santos, Aparecido dos Santos, Pierina e João Saran e falecidos da família
Fabiana Palmieri Tuffi, Josélia Palmieri, falecidos da família Palmieri e Tuffi, José Carlos Graton, 7 meses de falecido, Renato Queiroz, 11 meses, Valdomiro Alves Pereira, Vera Lúcia Corbo Guiduli, Lídia Tonielo Segato, Maria Gorete Segato, José Augusto Viel, Ernesto Soldera, Adilson Dias da Silva. E em ação de graças a Santa Teresinha, 2 pedidos por uma graça alcançada. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantando, iniciemos nossa celebração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Boa noite aos que nos acompanham pelas redes sociais. A igreja hoje inicia o caminho para o mês missionário, mês em que nós devemos nos voltar às nossas orações para que o Evangelho e a pessoa de Jesus Cristo seja cada vez mais conhecida pelo mundo, pelos homens. Por isso, ao iniciarmos esta nossa celebração, fazendo memória de Santa Teresinha, nós possamos trazer no coração tantos homens e tantas mulheres que estão longe da palavra, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus, nosso Pai, de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão com o Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ao abrirmos o mês missionário, a Igreja faz memória a Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela entrou no Carmelo de Lisieux, na França, aos 15 anos.
E a partir daí começou a fazer grande experiência de Deus, sempre conduzida pela espiritualidade carmelitana, que a inspirou a viver na simplicidade e na humilde confiança do amor misericordioso do Pai. Estimulada pela vocação contemplativa que a colocava no coração da Igreja, abriu-se ao ideal missionário, fornecendo a Deus sua caminhada diária, feita de fidelidade e de silenciosa e alegre doação nas intenções dos pregadores do Evangelho, o que a fez se tornar, em 1997, doutora da Igreja. Que essa celebração nos leve a viver, a exemplo de Santa Teresinha, uma vida mais voltada para Jesus Cristo, o grande missionário do Pai. Nos coloquemos então agora diante de Deus e vamos pedir perdão, principalmente pelas vezes que nós, como batizados que somos, não anunciamos o Evangelho de Jesus Cristo. Pelas vezes que nós não damos vida ao nosso batismo, aonde recebemos o munus de sermos parte da igreja missionária. Pelas vezes que, mesmo sendo atingidos pela mensagem do Evangelho, não deixamos que ele nos transforme. Por esses e todos os outros nossos pecados, peçamos perdão a Deus. Deus Todo-Poderoso, Pai cheio de misericórdia, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nesse momento da nossa celebração, pedimos que o setor Santa Teresinha do Menino Jesus pudesse colher rosas e trazê-las aqui para este momento. Nas rosas elas colocassem o nome das pessoas que gostariam de estar aqui, mas por causa da pandemia ou por outro motivo não podem estar.
Por isso agora eu convido os membros do setor a se colocarem no centro, no corredor do centro, para que nós possamos abençoar as rosas. Pode se colocar no centro mesmo, de frente para mim, obedecendo a distância, viu, gente? Uma atrás da outra, uma única fila. No centro, Eliana. Aí. Obedecendo a distância. Ó Pai de bondade, dignai-vos abençoar esta água, para que ela seja sinal da vossa proteção. E quando ela tocarem essas rosas, elas possam estar abençoadas, a fim de que, enchendo nossos olhos pelo colorido das suas pétalas, e as nossas narinas pelo perfume que exalam, possamos sentir a vossa proteção, que afaste de nós os males, as pragas e as doenças. E nesse gesto missionário, porque vocês trazem da comunidade as rosas em nome de outras, que vocês então agora ofereçam essas rosas a Santa Teresinha, colocando nos pés, no altar a ela dedicado.
Oremos. Rezemos também pela saúde de Ana Luísa. Rezemos também por todos os missionários e missionárias. Vamos lembrar do Padre Acácio, que é da nossa arquidiocese, está no Pemba, na África. Lembrar do Padre Maciel, que está no Careiro da Várzea, no Amazonas. E também do Padre Luiz, que está em Manaus. Ó Deus, que preparais o vosso reino para os pequenos e humildes, dai-nos seguir confiantes o caminho de Santa Teresinha, para que por sua intercessão nos seja revelada a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Leitura do livro de Jó. Disse Jó: piedade, piedade de mim, meus amigos, pois a mão de Deus me feriu. Por que me perseguis como Deus e não vos cansais de me torturar? Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que, por último, eu sei que o meu Redentor está vivo e que, por último, se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne verei a Deus. Eu mesmo o verei. Meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outros. Dentro de mim consomem-se os meus rins. Palavra do Senhor. Compaixão, meu coração fala convosco confiante, e os meus olhos vos procuram. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Senhor, é vossa face que eu procuro. Não me escondais a vossa face. Não afasteis em vossa ira o vosso servo. Sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais nem me deixeis abandonado, meu Deus e Salvador. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem.
Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei dos que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos meus pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, ao iniciarmos o mês de outubro, o mês missionário, a Igreja espera que cada um de nós, como batizados que somos, possamos dar vida ao nosso batismo, nos tornando verdadeiramente missionários do Pai, a fim de que o Evangelho seja conhecido e vivido por muitas pessoas. É por isso que Jesus, no Evangelho de hoje, por 2 vezes, insiste em dizer que o reino de Deus está próximo. E nós então somos chamados a nos identificar com este reino que se realiza dentro do coração de cada um de nós.
quando então passamos a agir e a viver a palavra do Evangelho no nosso dia a dia, no nosso afazer. Mas para que tudo isso tome sentido na nossa vida, é preciso que nós desejemos, antes de mais nada, nos tornarmos seguidores de Jesus Cristo. Muitas pessoas que não conhecem a palavra, que não têm uma experiência de igreja e muito menos de comunidade, acreditam que o reino de Deus é para alguns e que ele é oferecido por Jesus, mas para aqueles que vivem uma vida extremamente correta. O reino de Deus não é um lugar geográfico, e ele se realiza no coração daqueles que passam sim a deixar-se moldar pelas palavras do Evangelho. E isso é um desafio muito bem colocado na primeira leitura de hoje, que é retirada do livro de Jó, quando ele começa a dizer: piedade, piedade de mim, meus amigos. Jó foi ferido, ou se sente ferido por Deus e abandonado pelos seus amigos. Mas Jó, nesse ferimento de Deus, porque Jó é aquele que tinha tudo e que Deus tirou os filhos, tirou as juntas de boi, tirou as terras, deixou ele somente com a esposa, com alguns amigos que o insultavam, e ainda deu para acompanhá-lo nesse período de ferimento a lepra. Mas em nenhum momento Jó se coloca contra Deus. Veja que ele diz sem medo, e foi justamente na hora em que a luz se apagou. Ele diz: eu sei que o meu Redentor está vivo, e que no fim de tudo ele fará com que eu me levante do pó. Meus irmãos, fazer com que o reino de Deus aconteça dentro do meu coração, fazer com que eu me aproxime desta realidade anunciada por Jesus Cristo, o reino de Deus, eu preciso confiar de uma maneira irreversível que o meu Redentor está vivo, e passado toda a tribulação da minha vida, ele me fará levantar do pó. Mas isso não é para todos, infelizmente. É só para aqueles que se decidem na vida a buscar o reino de Deus como seguidores de Jesus. Não são aqueles que só dizem palavras bonitas, que conhecem trechos da Bíblia de cor, que vivem com um terço ou rosário na mão. São para aqueles que se deixam moldar pela palavra de Deus, como Jó nos mostra a partir da sua experiência. Ser seguidor de Jesus não é fácil, por aqueles que buscam Jesus para obter vantagens, ter segurança e sucesso na vida, posso garantir a vocês, estão buscando no lugar errado. Como nos mostra o Evangelho, Jesus mandou 72 discípulos, um número inteiro, perfeito. Isso para dizer para nós que Jesus envia todos os batizados, inclusive cada um de nós, para buscar o reino aonde está o tesouro, que não são comidos pelas traças e nem pela ferrugem, e os ladrões não roubam. Assim, nos diz o Evangelho, há muito a ser feito, mas poucos são os operários que querem assumir esta tarefa. E é nesse sentido, então, que Jesus diz para os discípulos e diz para cada um de nós: eis que vos envio como cordeiro no meio dos lobos. Isto para que nós possamos nos preparar sempre, porque aqueles que se colocam do lado do Evangelho, na maioria das vezes, para não dizer sempre,
são incompreendidos pelos outros, não são aceitos muitas vezes nem pelos membros da própria família, porque vivem a verdade do Evangelho. Jesus, então, ao instruir os discípulos, diz para eles não levarem nada, nem sandálias, nem dinheiro, nem sacola, porque eles não podem ter outra preocupação a não ser o anúncio da proximidade do reino de Deus. Jesus pede que eles façam um serviço livre, na liberdade. E quando chegarem a uma casa, a primeira coisa, desejem paz, sem olhar os defeitos de quem mora naquela casa. A paz, se estiver no coração deles, repousará sobre eles, senão voltarão para os discípulos. Que se sirvam de tudo que oferecerem, porque todo trabalhador tem direito ao seu salário. Se não quiserem ouvir, não diga nada, simplesmente sacuda contra eles a poeira que ficou pregada na sola dos seus pés. Isso para dizer que o reino de Deus precisa ser anunciado com uma certa urgência, principalmente para os homens e mulheres dos dias de hoje, que se acomodam diante de certas situações e não buscam mais para si a verdade de Deus, que se escondem atrás de alguns subterfúgios para dizer que está atropelado por isso ou por aquilo. Nós precisamos, meus irmãos, abraçar o reino de Deus como uma verdade da nossa vida e assim deixarmos nos transformar pela palavra do Evangelho. É isso que Santa Teresinha, desde a sua tenra juventude, fez. Ao entrar aos 15 anos para o convento, não desejou outra coisa a não ser abraçada pelo reino de Deus, pela verdade da palavra de Deus. Que nós, ao celebrarmos a memória de tão grande e venerável santa da Igreja, nós possamos também desejar como ela, que chova do céu pétalas de rosas. Assim, o mundo será perfumado pelo amor de Deus e não pelo ódio dos homens. Meus irmãos e minhas irmãs, diante de Deus apresentemos nossas preces. Por intercessão de Santa Teresinha, padroeira das missões, apresentemos a Deus nossos pedidos, respondendo a cada um deles. Escutai, ó Senhor, a nossa prece. Todos, escutai, ó Senhor, a nossa prece. Rezemos pelo Papa Francisco, para que jamais lhe falte forças para defender as ovelhas de seu rebanho contra os lobos da globalização. Nós vos pedimos. Escutai, ó Senhor, a nossa prece. Rezemos pelo nosso bispo Dom Moacir e todo o clero, para que possam assumir com determinação a vocação missionária da Igreja presente em nosso meio. Nós vos pedimos. Escutai, ó Senhor, a nossa prece. Rezemos por todos os membros do setor Santa Teresinha, bem como todos os seus devotos, para que a seu exemplo trabalhem aqui na terra para fazer chover pétalas de rosas no céu. Nós vos pedimos. Escutai, ó Senhor, a vossa prece. Rezemos pelas eleições municipais que se aproximam, para que todos os eleitores e candidatos
exercendo sua cidadania, deem um grande testemunho de democracia, nós vos pedimos. Escutai, ó Senhor, a nossa prece. Rezemos pelos doentes e empobrecidos, para que nesse tempo de desafios possam se alimentar da palavra de Deus, que é remédio e alimento para todas as nossas tribulações. Nós vos pedimos. Escutai, ó Senhor, a nossa prece. Tudo isso nós te pedimos, ó Deus de bondade, pelo vosso Filho, pela intercessão de Santa Teresinha, que vive e reina no céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados, nos preparemos para o ofertório. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, ouvi nossas preces ao proclamarmos as vossas maravilhas em Santa Teresinha. Assim como vos agradou por seus méritos, também vos agrades o nosso culto. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Deus eterno e todo-poderoso, e celebrar a vossa admirável providência nos santos e santas que se consagraram ao Cristo vosso Filho e Senhor nosso. Neles, chamais novamente os fiéis à santidade original e a experimentar, já aqui na terra, construindo o vosso reino, os dons reservados para o céu. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz.
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis, meus irmãos, o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. Enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai, ó, com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos e mártires, Santa Teresinha do Menino Jesus e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Moacir, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, aqueles que foram lembrados no início da celebração, cujo nome está sobre o altar, os que nós sempre trazemos na saudade e na lembrança do nosso coração, os que faleceram no dia de hoje e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso.
A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, antes de participarmos do banquete eucarístico, com a confiança de Jó, possamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. A você que nos acompanha pelas redes sociais, é momento de se preparar para receber Jesus na Eucaristia espiritualmente. Por isso, você aí na sua casa, coloque a tua mão sobre o teu coração e deseje, lá da profundidade dele, que Jesus venha na tua vida, na vida da tua família, que ele faça morada na tua casa. E comigo você reza agora: meu Jesus, eu creio que estás realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas e a minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesses comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que me torne a separar de vós. A vocês que estão aqui na igreja, para a Eucaristia, vocês não precisam sair do lugar. Fiquem de máscara até o momento em que o ministro se aproxima de você. Quando ele se aproximar, retire a máscara, estenda as mãos. Ele vai colocar a partícula na sua mão
você coloca na boca e em seguida coloca a máscara. Devagar, respeitando sempre os limites que são previstos. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que Santa Teresinha buscou de corpo e alma. Ele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Oremos. Ó Deus,
Fazei que o sacramento que recebemos acenda em nós aquela caridade que levou Santa Teresinha a abandonar-se inteiramente a vós e a implorar vossa misericórdia para com todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados um instante, nós então hoje abrimos o mês missionário. Creio que onde vocês sentaram tem um envelopinho. É a campanha missionária que a gente realiza todo ano, para que então possa ser assistido vários projetos missionários, como esse que leva o Padre Acácio aqui, da nossa arquidiocese, para o Pemba, na África, tá bom? Um dos testemunhos do Padre Acácio é que no seminário onde ele está, tem 50 seminaristas, e é uma festa para eles quando eles podem comer arroz, porque a pobreza é muito grande. Quem sustenta o seminário lá no Pemba somos nós aqui do Brasil. Que nós então possamos fazer a nossa ação missionária, colocando aí até o final do mês a nossa contribuição para a coleta, tá bom? Quero lembrar que amanhã, dia 2, nós temos a missa dos Santos Anjos da Guarda, né? Às 19 horas. E ao final da celebração, descemos a imagem de Nossa Senhora e também fazemos o envio da equipe de eventos que organiza a festa da padroeira. Esse ano, por causa da pandemia, um pouco mais tímida, mas as orações podem até ser mais fervorosas. Tanto você que pode estar aqui presente, como os que nos acompanham pelas redes sociais. Todas as celebrações serão transmitidas pelo canal do YouTube e também pela fanpage que é do Facebook da paróquia. É só vocês acessarem. Caso exista mais que 100 e poucas pessoas, nós vamos providenciar uma barraca aqui fora com um telão para projetar as imagens da novena durante até o dia 12, do dia 3 ao dia 12, para que as pessoas possam participar. Sempre, né, gente? Não podemos esquecer. A pandemia não acabou. Nós corremos o risco, sim. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Máscara, uso de álcool em gel e mantendo o distanciamento social sempre. Por isso vamos nos fazer a nossa parte. Deus fará a deles, e os homens que cuidam da nossa saúde com certeza estão fazendo a deles. Tá certo? Eu convido, antes da bênção, vocês ficarem de pé, e para que não haja aglomeração, vocês se voltem lá para o altar de Santa Teresinha. Que essa oração que nós colocamos diante do seu altar possa ser para todos os que estão doentes, principalmente os que foram cometidos pelo Covid-19. Que seja para o fim da pandemia o quanto antes. Eu digo e vocês repetem: ó Santa Teresinha do Menino Jesus, modelo de humildade, de confiança e de amor, do alto dos céus despeje sobre nós as rosas, que levas em teus braços, a rosa da humildade, para que vençamos nosso orgulho e aceitemos o jugo do Evangelho. A rosa da confiança, para que nos abandonemos à vontade de Deus e descansemos em sua santa misericórdia. A rosa do amor, para que, abrindo nossas almas sem medida ao reino de Deus, nos tornemos verdadeiramente discípulos missionários em Jesus Cristo. Tu que em plena juventude
fostes morar no céu. Ajuda-nos nesse tempo de pandemia e concede-nos do Senhor a graça da vida em abundância. Amém. Ave Maria, cheia de graça. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus. Agora vocês podem se voltar para frente para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus que é nosso Pai e nos reuniu hoje para celebrar a memória de Santa Teresinha, vos abençoe, vos proteja de todo mal e vos confirme na sua paz. Amém. O Cristo Senhor, que manifestou em Santa Teresinha a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunhas do seu Evangelho. Amém. O Espírito Santo, que em Santa Teresinha nos ofereceu um sinal de solidariedade fraterna, vos torne capazes de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e de amor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, tenham todos uma boa noite de descanso e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.